Fé nos garante a vitória. Então, antes de ver, nós tomamos posse. Isso é fé. Porque aquilo que eu vejo não é fé, mas aquilo que eu creio sem ter visto, só pelo fato de crer, isso é fé. Porque é um dom que Deus nos dá pelo ouvir a palavra dele. Você crê nisso? Amém? Quantos aqui creem? Amém, Jesus. Abra a Bíblia Sagrada, por favor, igreja. Vamos então ao alimento das nossas almas, que é a palavra. Em nome do Senhor Jesus, vamos no Novo Testamento. Após os 4 evangelhos, você vai encontrar Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 16. Um versículo muito, mas muito conhecido de toda a igreja, principalmente daquela que prega constantemente, né, a palavra de libertação, né? E aqui nós sempre procuramos estar falando dessas palavras, porque ela vem do coração de Deus. E Atos 16, 31 tem tudo a ver com a salvação, né? Atos 16, 31. Todos encontraram? Amém. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Amém? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mais uma vez, vamos orar juntos? Senhor, unimos mais uma vez a nossa fé e a nossa oração, agora para pedir o discernimento. Eu sou teu servo, que o Senhor ungiu para estar aqui pregando, e também preciso, tanto quanto meus irmãos ouvintes, da tua palavra, pois eu preciso do alimento que me sustém, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Então que venha a tua unção sobre meus lábios, para que eu não fale nada de mim, porque eu não tenho nada de mim para oferecer a eles. Agora, se o Senhor usar-me como o Senhor tem usado, será muitas bênçãos para mim e para meus irmãos também. Então que seja feita a tua vontade e que ninguém aqui, Senhor, se desvie a atenção para que não ouça a tua palavra, que o inimigo não tenha essa astúcia, essa sagacidade de tirar a atenção dos meus irmãos, quer sejam os presentes ou aqueles que estão na internet. É para a tua glória que eu abençoo esse culto e declaro a unção do teu Espírito Santo agindo e desfazendo toda a obra do inimigo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por isso. Aleluia. Vamos aos detalhes dessa passagem, porque é muito importante nós entendermos o contexto, e que o contexto dessa mensagem tem tudo a ver com a mensagem de hoje, né? Então nós vamos estar aí ministrando sobre 2 passagens bíblicas. A primeira é esta mesmo, mas vamos aos detalhes dessa passagem, o contexto dela, né? Paulo e Silas naquele momento estavam aprisionados, né? Num cárcere, na prisão, porque o Império de Roma recebeu uma acusação sobre as autoridades, receberam uma acusação de alguns senhores que eram proprietários de uma escrava. E essa escrava tinha algo nela que fazia com que eles ganhavam dinheiro, que era um espírito imundo de adivinhação. E ali então, com aquele talento, entre aspas, dela, que na verdade eram demônios que usavam aquela moça, os patrões dela, os senhores dela, que eram dono dela, né? No caso daquela época, era época de escravidão ainda, tanto aqui quanto no Oriente. E aí o que acontecia? No caso aqui veio acontecer uns anos depois, né? O Brasil foi descoberto muito tempo depois, mas eu digo assim, a escravidão existiu no passado em todos os lugares, né? No Oriente não foi diferente, isso que eu quis dizer na verdade. Então essa jovem, ela foi incomodando Paulo e Silas numa situação em que um espírito imundo tomava a boca dela e falava, né? E aí então eles tiveram que exortar aquela jovem e expulsaram o espírito imundo de adivinhação que usava ela. E feito isso, eles perderam, no caso os senhores dela, perderam o ganho que eles tinham, né? Porque eles ganhavam lucros, eles tinham lucros com aquela ação que ela tinha, embora maligna, mas o povo do mundo lá não sabia que era, como também nós não sabemos até hoje, né? Pessoas pagam para ir ver lemãos, para ver cartomâncias, enfim, né? Vão atrás de gurus, mal sabem eles que são espíritos imundos que usam essas pessoas, né? Muitas vezes dá certo porque o próprio inimigo trabalha para que dê certo. Então as coisas são, e aí as pessoas se encantam e gastam, enfim, mas vamos focar aqui no problema, na situação, por que Paulo e Silas estavam presos. Então acontece que perderam eles os ganhos, eles então ficaram incomodados com aquilo, viram que ela não servia para mais nada, foi lá, agarraram Paulo e Silas, levaram eles às autoridades romanas, e ali anunciaram
uma denúncia que eles estavam atormentando, né, o povo de Roma com costumes que não eram costumes deles, que eles não eram obrigados a seguir. E aí houve testemunhas, e na lei da época bastava ver 2 testemunhas de acusação sobre qualquer situação que já era motivo de ser levado em cárcere. E eles levaram, obviamente, testemunhas, né? E essas testemunhas testificaram que eles estavam atormentando a população, né? Com aqueles costumes, com aquelas pregações. Então eles foram presos. E aconteceu o quê? Vamos ir por detalhes, então, para que nós possamos não perder aí o fio do que Deus nos passou na sequência. Vou pedir que todos vão comigo lá no Atos 16 novamente. Vamos ler do versículo 19 ao 24, que é até aqui onde Deus me trouxe como introdução desta mensagem. Atos 16, versículo 19, vamos até o 24 primeiro. Amém? E vendo os seus senhores, aqui eu fiz um resumo, agora vamos seguir. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam então Paulo e Silas e levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem a costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco, ou seja, colocou corrente nos seus pés e prenderam ele no tronco, né? Então até aí vocês entenderam, né? Só que tem um detalhe, você vê, né? Muitas vezes nós vemos algum crente sem sabedoria alguma dizer a seguinte frase: parece que quando eu busco a Deus o negócio fica pior. É uma questão óbvia isso, né, amados? Isso é óbvio. Você está num mundo que jaz o maligno. O inimigo, ele é astuto, sagaz, sabe das nossas fraquezas, da nossa carne é fraca, ela tem dores que a alma não sente, e o espírito também não, mas a carne sente. Ela sente necessidades que a alma e o espírito não sentem, e o inimigo, sabendo disso, atua na nossa carne. Ele trabalha naquilo que nossos sentidos humanos entendem, e obviamente é isso que acontece quando você busca Deus. Por ser um caminho contrário ao que o mundo está caminhando, é óbvio que se levantam as trevas se levantam contra você. Mas aí você tem que tomar posse da palavra que diz: maior, muito maior é o que está em nós. Amém, igreja? Muito maior do que aquele que está no mundo. Então aí que vai começar, na verdade, o exercício da fé, da certeza e da convicção, aonde ou você é aprovado ou reprovado, e vai ser necessário começar tudo de novo na caminhada. Entende? Mas esses dois, com certeza, já estavam mais que aprovados, né? São apóstolos do Senhor. Apóstolo Paulo e apóstolo Silas. Não eram mais discípulos, já eram aqui apóstolos. Então esses homens aqui, obviamente, que nunca foram discípulos, porque Jesus se manifestou muito tempo depois, já depois de ressurreto, para Paulo, que era Saulo, se transformou em Paulo. E tornou ele já um apóstolo Paulo, tanto é que representa aí a maioria das cartas enviadas que se tornaram escrituras sagradas, são escritas pelo apóstolo Paulo. Mas enfim, e Silas foi um dos seus discípulos, né, que também se tornaram um apóstolo. Enfim, seguindo aqui em frente para nós podermos compreender, aí eles foram lançados em cárcere. Como eles não são crentes, e sim cristãos verdadeiros, eles não se abateram, porque a palavra de Deus diz claramente no Salmo 125, depois eu volto ali em Atos 17, Atos 16, vou lá em Salmo 125, para poder ver o que as Escrituras dizem a respeito de quem realmente confia no Senhor. A Bíblia diz: aqueles que confiam no Senhor serão como montes de Sião, o monte de Sião, que nunca se abala, mas que permanece para sempre. Diga glórias a Deus. Como estão os montes à volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Diga amém? Amém. Aleluia. Então, por isso que você tem que agir como Paulo e como Silas, mesmo em meio a uma adversidade. Estavam ali pregando o Evangelho e foram açoitados
e presos, injustamente, porque na verdade eles estavam sendo incomodados pela moça, a moça que de repente saiu atrás deles e ficou pelo Espírito de Satanás falando na cabeça deles, até que ele virou e falou: olha, eu te repreendo, Satanás, sai dela. E o espírito imundo de adivinhação saiu dela e ela se tornou uma pessoa comum. Sem aquele espírito ela não tinha mais utilidade nenhuma, porque ela não tinha mais como usar daquela coisa oculta, né, do misticismo, do ocultismo, né, que é o mundo espiritual. Então ela passou a não ter mais nem validade para os seus senhores, que ganhavam lucro com aquilo. Por isso que foram eles encaminhados aos magistrados, e os magistrados, com as testemunhas todas contra eles, os açoitaram e os levaram em cárcere. Mas ao invés de ficarem abalados, postando no Face deles, ou mandando um WhatsApp para amigo, para amiga, para as migas, né, para os migos, né, que estavam sofrendo e murmurando, né, eles resolveram fazer louvores a Deus dentro do cárcere. Resolveram cantar louvores e orar a Deus. Amém? Então vamos lá? Voltando a Atos 16. Vocês estão compreendendo, igreja? Então, nós estamos em meio a um culto de libertação. Então não se considere exortado em vão. Toda exortação tem um princípio de você e eu, nós chegarmos à perfeição da fé. Amém? Glórias a Deus por isso. Então Atos 16 vai nos dizer lá no versículo 26, no versículo 25, que perto da meia-noite, ou seja, depois de receberem açoites, receberam chibatadas, amados. Estavam muito machucados, já arrancaram a roupa deles, as vestes, rasgaram e chicotearam eles, deixaram seus pés amarrados com correntes no tronco, né? Lá no versículo 25 fala que eles resolveram então, dentro do cárcere, por volta da meia-noite, orar e cantar hinos a Deus, ou seja, cultuaram a Deus. Amém? E os outros presos faziam o quê? Observavam, escutavam. Amém? Então está aí, ó. Diga para o irmão do teu lado: o mundo está te observando. Você andar com a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja dizer que crê no Senhor Jesus, ótimo, maravilhoso. Mas só que vai vir as provas. As provas virão e o mundo ficará te observando. Vai ficar escutando a sua reação e observando qual é a sua reação, para ver se esse Deus que você serve realmente é um Deus ou mais uma religião. Amém, igreja? Por isso que vigia muito bem ao que você diz que é. Se você se diz um cristão, haja como um cristão, mesmo em meio à adversidade. Eu tive uma visita recentemente, essa semana, e alguém veio e falou para mim: olha, pastor, eu já respeitava o Senhor, não estou me exaltando não, viu, amados? Estou repassando aquilo que Deus está permitindo falar. Poderia ficar em oculto isso aqui, e eu simplesmente passar em branco essa conversa. Mas eu fui fazer uma visita, a pessoa falou claramente, com mais 2 testemunhas, fora de coração: eu vejo que o Senhor é um homem de Deus, porque as provas que o Senhor já passou, que eu sei que o Senhor passou, fora as que eu não sei, e o Senhor não transmite isso de forma alguma no culto, nem em pregações, e nem em momento eu vejo transparecer isso no Senhor. Eu peguei e respondi na hora, falei: mas para quê? Se a glória de Deus está sobre minha vida, para quê, né? É lógico que nós temos adversidades, temos lutas, no mundo tereis aflições, mas tende o que eu estou fazendo só, minha irmã, falei na visita, eu estou tendo bom ânimo, eu estou ficando firme, porque eu sei muito bem o Deus que eu sirvo. Eu não prego um Deus que eu não vivo Ele. Eu posso ser pecador, erro, cometo falhas, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei das virtudes dele. Amém, igreja? Se eu ficar olhando para os meus defeitos, o que vai acontecer é entrar em depressão, porque você vê que você não consegue. Nenhum homem bíblico, nenhum personagem bíblico, você viu que era santo. Todos eles tinham erros, e graves, né? Se for aqui levantar quantos servos de Deus, só que o problema é que quem julga a gente, ou julga um ao outro, está julgando só olhando para o problema do outro, esquece de ver os seus próprios problemas, sendo que você deveria ver que você também tem defeito, e que você precisa de oração, você precisa orar, precisa buscar mais e mais a Deus, para que você chegue ao ponto que Deus quer que você chegue na fé, de ter a certeza e a convicção do Deus que você serve. Amém? Não adianta você pedir oração para uma situação de enfermidade e comprar um remédio em seguida. Aí você vai ficar curado sem saber se é o remédio, se foi a oração. Ah, nós somos contra medicamento? Não, então você não peça oração. Estou falando pelo Espírito de Deus, amado. Se você confia em Deus, você não peça oração. Então, faça que nem aquela mulher, que gastou tudo que tinha primeiro com os médicos. O último caso foi Jesus Cristo. E quando você busca Jesus, você está dizendo que crê nele. Agora, se você quer associar coisas terrenas com Deus, você não vai saber qual delas que está resolvendo o problema. Eu já tive situações de a gente fazer
campanhas com pessoas, e as pessoas interromperem a campanha porque ficou confuso. No meio do caminho não sabe se é uma coisa ou outra que está curando. Entende, amados? Estou falando pelo Espírito de Deus, amados. Deus está mandando dizer isso porque ou nós cremos ou não cremos. Ou buscamos a Ele, tomamos e esperamos dele a solução, ou ficamos no meio termo. E meio termo é sim, sim ou não, não. Se não há sim, sim, não, não, tem alguma coisa errada no meio. Se é dúvida, ainda é falta de fé. E se é falta de fé, não estamos agradando a Deus totalmente ainda. Compreendeu, igreja? É complicado mesmo, amados. Vocês pensam que é fácil seguir Jesus Cristo? Não é fácil, não, é porta estreita mesmo. Então é dessa forma mesmo. Não tenham dúvida alguma que é dessa maneira. Porque assim diz as Escrituras, e elas são palavras que nos dão a vitória. Amém, igreja? Então, seguindo aqui em frente. Então, esses homens açoitados, depois levados em cárcere, não ficaram murmurando, nem reclamando, e nem irados com Deus. Poxa, Deus, hein? Que coisa, eu estou lá pregando o seu evangelho, falando do seu amor, e o Senhor permite isso? Eu não consigo entender o Senhor. Entenda uma coisa: se Deus permite você passar por uma prova, é que primeiro Ele está limpando as acusações pelo qual vieram aquelas provas. Primeiro entenda isso, porque Deus é juiz, precisa julgar a tua causa. Existe um acusador, existe um advogado. Jesus é o advogado, Deus é o juiz e o acusador, vocês sabem perfeitamente quem é. E se nós estamos passando por meio de alguma prova, estamos sendo levados diante de uma situação diante de Deus, é porque algo está nos acusando, porque não há de forma alguma, nenhuma maldição que não tenha origem, que não tenha uma causa. E por mais que você não conheça, existe uma causa. Então Deus está trabalhando para que você fique livre dessa acusação. O Espírito do Senhor está sobre você. Então você deve confiar no Senhor e sempre, e não se abalar. Vai haver, você pode ficar abatido, vai dizer que você não fica abatido. A Bíblia diz, abatido sim, mas nunca derrotado. Amém, igreja? É isso que é fé. Seguindo aqui então, em nome de Jesus. Versículo 25, então, eles optam em louvar a Deus, em orar e louvar a Deus. Amém? E os outros só observando, como disse aqui, né? Agora, o que acontece? Aí entra o contexto de 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém? Eu falo isso porque a reação deles, a ação deles de orar e louvar a Deus num cárcere, depois de açoitados, né? Isso levou com que acontecesse uma reação de Deus. E a reação de Deus foi derramar um terremoto sobre aquele lugar, a tal ponto do cárcere, as portas serem abertas e as correntes serem quebradas. Aí o que aconteceu em seguida? O homem que tomava conta, que é o carcereiro, que foi dado ordem dos magistrados para que ele guardasse eles com segurança. Quando ele acorda, desperta, assustado pelo terremoto que houve, ele olha para a prisão, todas as portas estão abertas. Ele entra em desespero, naquela escuridão que estava de noite, que apagaram-se todas as luzes. Na época não era luz assim, né? Eram luzes de outra maneira, era fogo, né? Não tinha mais luz nenhuma. Ele entrou em pânico, no escuro, ele achou a espada dele, já ia sacar a espada para se matar, apavorado com o que iria lhe acontecer. E aí então Paulo grita lá de dentro. Paulo grita: não faça isto, não faças esse mal a ti, pois estamos todos aqui, ninguém fugiu. Ele então caça uma luz, acha uma forma de acender, de iluminar o lugar, e vê Paulo e Silas lá, assim como todos os prisioneiros ainda presos. E o que ele faz? Ele se ajoelha, se prostra perante Paulo e Silas e reconhece o Deus que Paulo e Silas pregavam como o único Deus e verdadeiro. Diga glórias a Deus. Este é o contexto do Atos 16:31. Vamos ler tudo isso aí agora para você compreender. Vou ler do versículo 27, do 26 primeiro. Então, quando ele diz o 25, eles louvavam a Deus e oravam e cantavam hinos, né? E os outros presos escutavam. De repente, o versículo 26 vai dizer que sobreveio então um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos, ou seja, as correntes foram todas elas quebradas com o impacto que houve do terremoto, né? E o que aconteceu? A sequência aí, que eu falei, versículo 27. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, suicidar-se, né? Cuidando de que os presos já tinham fugido, imaginando que os presos haviam fugido. Mas o versículo 28 diz: mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal algum,
eis que todos estão aqui, ninguém fugiu. E pedindo luz, ou seja, saltou, no caso o carcereiro pediu uma luz, saltou de dentro, e todo trêmulo, e prostrou-se ante Paulo e Silas. Versículo 20, eu li até o 29, tá? E aí que vai entrar a parte que nós vamos do contexto de Atos 16, 31. Naquele momento, uma ação de Deus, a reação de Deus à ação de Paulo e Silas, de louvarem a Ele, de orarem e louvarem a Ele, criou uma reação de Deus em favor do que eles oravam e louvavam a Deus. Deus então mostrou a glória dele. E naquele momento, ao ver tudo aquilo e ver uma atitude, a conduta de um cristão, porque qual é a primeira reação de um ser humano comum quando vê as portas abertas e as correntes rebentadas? Não é? Fuga em massa, né? Mas o que aconteceu ali? Houve um mover sobrenatural. Paulo, pelo Espírito Santo, foi alertado que aquele homem se mataria. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Imediatamente Paulo e Silas ficam parados, oram, nenhum preso foge, fica todo mundo lá preso, continua todo mundo dentro da cadeia. E o carcereiro, quando acorda, então vê as portas abertas e, em desespero, caça uma luz, acha uma luz, vê que todos estão lá. E antes tentando ele se matar, ouve a voz de um dos prisioneiros, que é Paulo. Ele vai ver quem é que gritou daquela forma, era Paulo. E aí então se prostra perante Paulo, reconhecendo não a santidade de Paulo, mas reconhecendo que o Deus que Paulo pregava é um Deus verdadeiro. Diga glórias a Deus. Então, amados, é muito importante você entender a conduta de um cristão. O mundo está observando a conduta de um cristão. Então aqui, a conduta de Paulo, ao permanecer ali, porque aquela alma era muito importante para Deus, né? Ficou ali justamente para salvar a alma que se mataria. Então, este ato fez com que realmente aquele carcereiro desejasse aceitar e servir um Deus de Israel. Veja agora a sequência do 29 em seguida, do versículo 30. E tirando-os para fora, disse: Senhores, é necessário que se faça, o que é necessário para que eu faça para que me salvem? Para me salvar, né? O que é necessário que eu faça para me salvar? Ele pergunta. E eles então disseram, aí vem o contexto do versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. E então lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os, levou consigo naquela mesma hora, lavou-lhe os vergões, ou seja, de onde eles haviam sido açoitados, as machucaduras, né? E logo foi batizado, ele e todos os seus. Diga glórias a Deus. E olha o que é mais interessante. No mesmo dia que aconteceu toda houve uma ação de fé por parte de dois apóstolos, em meio a uma situação totalmente contrária, né? De repente Deus age de uma maneira tal que pela carne aqueles homens agiriam impulsivamente, saíam de lá, uma alma se perderia, que era a alma daquele carcereiro. No entanto, se tornou com certeza mais um servo de Deus, porque a conduta de um cristão é importante essa hora. Ele viu que aquela alma poderia se perder, foi alertado pelo Espírito Santo: olha, se você deixar esse homem aí, nesse rabo de foguete aí, assumindo toda a culpa de tudo, ele vai se matar. Então Paulo e Silas não fugiram, assim como Deus não permitiu que as correntes dos outros presos fossem soltas, né? Então foi um mistério muito grande que ocorreu ali, e a conduta de Paulo e Silas que foi a que chamou a atenção desse carcereiro, que aí então reconhece que foi uma ação divina, de um Deus único e verdadeiro que poderia fazer aquilo lá, porque era justamente o Deus que Paulo e Silas pregavam e que foram presos por causa da pregação desse Deus. E esse Deus mostrou que tudo há um propósito. Há um propósito para todas as coisas, mesmo que a nossa carne seja batida, seja ela afetada, em meio a um propósito de Deus, louve ao Senhor, porque na verdade você é um servo de Deus. Amém? A carne deles estava muito abatida, ela foi surrada, eles foram lançados em cárcere. Mas quem tem a fé num Deus vivo, que sabe que Ele jamais desampara, há um propósito para tudo isso. Senhor, há um propósito, eu tenho certeza que há um propósito. Agora imagine, esses homens não fizeram nada e passaram por que passaram. Imagine você e eu que fazemos coisas erradas. Raciocinou? Se eles, que eram homens santos, que não faziam erros como nós cometemos, diariamente erros,
Eles passavam por essas lutas. Imagine nós, pobres mortais, que cometemos erros a todos os momentos, né, amados? Esse é o ponto que nós temos que ver. E eles não sendo eles culpados, o que eles estavam fazendo, a não ser pregar o Evangelho, para estar lançado em prisão. E muitas vezes nós somos aprisionados a situações que é por nossas culpas, por nós mesmos, por iniciativa nossa, por erros nossos, e mesmo assim culpamos a Deus. Amados. E quantos você conhece que estão desviados no mundo hoje aí? Quantos, amados? Que você pergunta, ele não vai falar diretamente que é Deus, mas vai culpar a igreja, vai culpar o pastor, vai culpar um irmão. Quantos você conhece desse tipo? Que o mesmo Espírito que enganou Eva e Adão, está enganando eles até agora, né? Culpando a igreja, culpando o pastor, culpando os irmãos que esbarrou na porta, que não falou boa noite, que não deu a paz do Senhor, né? Quantos que agem da mesma forma que Adão agiu, que Eva agiu, quando foram interpelados por Deus, o porquê que estavam escondidos. Então, amados, é isso que tem que ver, amados. É muito fácil acusar os outros de seus próprios erros. É difícil assumir o erro. Mas quem está em espírito sabe do que eu estou falando, e que nós devemos, então, sempre, com toda a humildade, reconhecer, nos arrependermos e buscar em Deus aquilo que deve ser feito para nos consertar dos nossos erros. Amém, igreja? Então, seguindo aqui em frente, você viu aí um exemplo tremendo, né, amados? De que a fraqueza aparente de Paulo e de Silas, na verdade, é uma fraqueza aparente. Então, diga para o teu irmão do lado, o cristão, pode parecer no mundo que ele está enfraquecido, mas quem está em nós é mais forte do que o mundo inteiro. Amém, igreja? É o Criador que está em nós, amados. A Bíblia Sagrada fala em 1 Coríntios, capítulo de número 1, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela fala sobre isso aí, amados, que a fraqueza de Deus, na verdade, é uma força maior que os homens. Olha aí, ó. 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 25. Todos estão acompanhando? Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que todos os homens. Olha aí. Então é muito importante você entender que aquilo que nossos olhos veem, nem sempre é aquilo que é a realidade no mundo espiritual. Vemos alguém sendo acometido de alguma coisa, vocês não se esqueçam de Jó. Jó, ao invés de ser apoiado pelos amigos, ele foi criticado pelos amigos. E tem uma coisa, aquele homem, cuja esposa, Jó, me refiro a Jó agora, a esposa falou, sugeri que ele renunciasse o Deus que servia, para morrer logo. Renuncia e morre logo, ó, que está doente isso aí, né? Aí ele fala, mulher, você não passa de uma louca, porque quando nós estávamos nadando de braços, braçada na prosperidade, você também cultuava esse Deus. Não é engraçado você? Agora, porque ele permitiu, por algum motivo, que é para a glória dele, que eu esteja passando por essa prova, você quer que eu renuncie a ele? Você não passa de uma louca, mulher. Porque a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor a Deus, né? E o princípio da loucura é justamente não temer a Deus, a loucura espiritual, né? Renunciar a Deus, misericórdia, né? Então, enfim, amados, mas aqui eu quero crer que todos aqui já estão entendendo que adversidades faz parte da nossa caminhada com Deus, não faz, amados? Tereis no mundo aflições, mas a Bíblia nos afirma que muitas são as aflições, porém de todas o Senhor nos livra. Diga glórias a Deus. Aleluia. O mundo, amados, ele está aí observando a gente, ele quer saber se você é crente ou cristão, porque o mundo já percebe que há uma diferença entre um povo que se diz cristão e um povo que se diz crente. O mundo já percebeu essa diferença. Até pouco tempo atrás, alguns até procuravam questionar a questão da nossa fé religiosa, dizendo, para ser crente assim, eu prefiro continuar do jeito que eu estou. Mas hoje eu já vejo pessoas assim diferentes, olha, nem todos são assim. A maioria que eu conheço são cristãos, são pessoas sérias, para a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, precisamos entender esses mistérios, porque o mundo está nos observando, o mundo está atento à nossa conduta, às nossas ações, e aí que você vai ou escandalizar, ou vai glorificar a Deus na sua fé. Amém, igreja? Então, o mundo está observando se você é um cristão e se você é um crente. Qual a diferença entre os dois? É simples, né? O crente, o que acontece com o crente? O crente fica em cima do muro. Ele encontra algo que interessa a ele, ele é de Deus. Se ele precisa ser colocado em prova, ele pula do muro e fica do lado do mundo, né? Ele não tem... Opa, boa noite. Alô?
Acontece, o telefone às vezes toca, né? E acaba acontecendo isso. Mas enfim, em nome de Jesus, vamos ficar bem atentos nessas questões. O mundo está querendo observar, porque o mundo anseia pela manifestação, não é dos crentes, dos filhos de Deus. Diga glórias a Deus. A Bíblia diz claramente que o mundo está ansiando, está desejoso de ver a manifestação dos filhos de Deus, não é a manifestação de um crente. Amém? Tá bom, senta, dá para permanecer. Eu já senti que se eu não segurar vai acontecer isso. Amém. Seguindo aqui então, em nome de Jesus Cristo. O cristão já não. O cristão, ele age como alguém que tem certeza de quem é o seu Deus, e que a qualquer momento esse Deus vai agir a favor da sua, reagir à sua fé. Diga amém? Lá em Romanos 10, 17, todo mundo já conhece, mas como essa mensagem está sendo gravada, é importante saber qual é o endereço bíblico, né? Que o meu ministério é não só pregar, como anunciar as Escrituras, né? E a palavra de Deus é muito clara em Romanos 10, 17, quando diz que a fé vem só pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Amém? E isso não é novo, viu, amados? Essa palavra só está registrada em Romanos, Atos 10, 17. Mas sempre foi assim. Quando se ouve falar do poder de Deus, duas coisas acontecem. Ou alguém duvida ou alguém crê. Se alguém duvida, esse alguém não vai ver a glória de Deus. Mas se alguém crê, esse alguém verá a glória de Deus. Amém? Sempre foi assim. Você viu que aí o carcereiro, ele viu o poder de Deus. Ele sabia pelo que estava preso Paulo e Silas. Para anunciar um Deus vivo, um Deus poderoso, dos céus e da terra. Mas, quando ele viu aquilo acontecer e viu que Paulo e Silas poderiam ser soltos, poderiam fugir, optaram em ficar ali já sabendo o que aconteceria com ele, ele então decidiu servir esse Deus. Renunciou à sua fé do mundo, né? Renunciou ao seu trabalho e passou a servir a Deus, ele e toda a sua casa. Diga glórias a Deus. Então, seguindo aqui nesse raciocínio de que a fé vem pelo ouvir, né? Então, ele já tinha ouvido falar, né? Da ação desse Deus vivo, mas agora ele teve a presença da ação de Deus pertinho dele. Eu quero crer que muitos que estão aqui não só ouviram, como também viram já o agir de Deus. Nós temos N testemunhos aqui da ação de Deus nesse lugar. Amém? E não é porque a placa da iluminação merece, ou o homem que está atrás disso merece. Muito pelo contrário. Nós estamos debaixo de uma graça, de uma bênção imerecida. Amém, igreja? Não pode esquecer disso, em nome de Jesus, tá? Então, voltando aqui à questão, o foco da questão de que sempre foi assim, nós vamos ver uma passagem lá no Velho Testamento, aonde também, de ouvir falar nesse Deus poderoso, alguém teve temor a esse Deus e tinha opção, assim como esse carcereiro também podia simplesmente prender eles de novo e dizer: que absurdo, vocês não escaparam, o problema é de vocês agora, fiquem presos aí. Não estaria essa história contada aqui desse homem. Mas como Deus já sabia que aquela alma precisava de ver a conduta de um cristão, Deus fez com que Paulo e Silas ficassem ali e salvassem aquela alma, que naquele mesmo dia, se você buscar de novo lá em Atos 16, não precisa ir lá agora, se você ler o último versículo seguinte ao que nós lemos, eles cearam já, naquele mesmo dia foram batizados e já participaram da Santa Ceia do Senhor. E você observa no versículo que eu li no final lá, eu não vou lá de novo, mas o último versículo que eu li, se não me engano, foi o versículo de número 33. O 34 vai dizer que eles sentaram-se, foi posto à mesa e cearam com o Senhor. Ou seja, foi feita a Santa Ceia no mesmo dia que batizaram. Glórias a Deus por isso, né? Agora eu vou me remeter ao Velho Testamento, que eu disse que desde sempre foi assim. Quando alguém ouve falar desse Deus vivo, tem duas reações: ou duvida ou crê. E aqui nós vamos ler agora a glória de Deus sobre alguém que creu lá no Velho Testamento. Eu quero me referir a uma mulher chamada Raabe, para quem não sabe, uma prostituta de Jericó, da cidade de Jericó, que é aquela cidade, a primeira cidade que Josué, ao assumir o povo, a liderança do povo de Israel devido à morte de Moisés, né? Moisés não foi morto às vistas, né? Mas Deus pediu que ele se retirasse porque era o tempo dele. E aí então o que aconteceu? Josué assume e vai como primeiro desafio, na verdade o segundo desafio, né? Porque o primeiro foi abrir o Rio Jordão, como foi aberto o Mar Vermelho, para atravessar aquele monte de gente a seco, né? No Rio Jordão, que era um rio enorme, quase um oceano, né? E eles conseguiram atravessar o Rio Jordão a seco, como foi o Mar Vermelho. E o primeiro desafio após a travessia foi realmente vencer uma muralha enorme
de uma cidade totalmente fortificada, uma fortaleza que jamais exército algum ousou em atacar, que foi a cidade de Jericó, que ela era muito bem protegida. Jericó era uma fortaleza, as suas muralhas eram conhecidas no Oriente de uma forma extraordinária pela fortaleza que era. Então não tinha como alguém, um povo sem armas, vindo de uma escravidão, invadir uma terra daquela. Mas se ouvia falar desse Deus de Israel, de como sair do Egito, de como caminhar no deserto sem sofrerem nada, de serem alimentados sem condições nenhuma. Tudo isso corria naquele mundo do Oriente, até que chegou em Jericó o comunicado que eles já haviam acabado de atravessar o rio Jordão, que estavam caminhando para Jericó. Jericó então se fecha ali, preocupado com aquela multidão, milhões de pessoas vindo em direção a eles. Então vamos fechar tudo aqui para evitar que eles entrem, e se eles tentarem, vamos matar um por um. Eles teriam condições, porque aquela cidade era muito fortalecida, por ser uma cidade mercantil, a principal cidade mercantil da época. Então não tinha como invadir realmente Jericó. Então o que acontece? Morava nessa cidade, mais especificamente em cima, a casa dela foi construída em cima da muralha de Jericó, por incrível que pareça. Até uma coisa que o Espírito Santo me tocou, assim, ela morava em cima do muro, mas não ficou em cima do muro. Você observar uma passagem bíblica, que eu vou pedir que você vá lá depois, em Josué, capítulo de número 2, até peço que você vá lá comigo, em nome de Jesus. Lá, um dos versículos fala que a casa dela era construída em cima da muralha dessa mulher, dessa prostituta. Então, é incrível, amados. Aí acontece então que Josué, movido pelo Espírito Santo, levanta 2 homens de Israel e diz a eles: vocês vão entrar em Jericó e vão lá espiar e ver as condições de nós possuirmos aquela terra. O que você tiver de notícia lá, você vai trazer para nós. Foram 2 espias nessa ocasião, né? Como Moisés havia sido enviado 12, né? E só 2 acreditaram, que Josué e Caleb. Mas agora é uma outra geração em que foi enviado 2 apenas, bem discretamente, para entrar naquela cidade, né? E entraram de uma forma oculta. E, obviamente, alguém viu que 2 homens invadiram a cidade e entraram na casa de Raabe. Aí que eu queria chegar a esse ponto, da prostituta. E entrar na casa da prostituta seria um disfarce, para que pudesse, qualquer pessoa entrava na casa dela, né? Então, se eles entrassem em outro lugar, chamariam muita atenção. Na casa de uma prostituta, obviamente, não chamaria tanta atenção, mas chamou atenção também, e foi levado às autoridades o conhecimento de que 2 homens do povo hebreu tinham entrado na cidade e que estavam na casa de Raabe. Então as autoridades mandaram soldados à casa de Raabe, e Raabe, naquele momento, ela opta em não entregá-los. E por que será que ela não entregou? Vamos ver isso já já. Mas eu quero ler com os irmãos, então, toda essa passagem que eu aqui dei uma esclarecida rápida, do versículo 1 ao versículo 14, do capítulo 2 de Josué. Está disposto a ouvir a palavra de Deus? Vamos ler então juntos aqui, conhecer um pouco mais dessa história tremenda, né? Que Deus nos traz na mensagem de hoje, dentro de um contexto, associada à passagem do carcereiro, que também foi salvo, ele e toda a sua casa, né? E aqui eu disse que isso já acontece há muito tempo, desde o Velho Testamento. Ouve falar, ou a pessoa tem fé, ou ela duvida. O povo não duvidava, quer dizer, não tinham fé. Eles achavam que podia ser história, e não um fato. Então eles ficavam meio, vamos nos resguardar. Eles são um povo desarmado, sem estrutura nenhuma, vamos nos resguardar, vamos fechar aqui e não vamos permitir que eles entrem. Mas essa mulher não, ela teve temor a Deus. Quando ela ouviu falar do poder de Deus, aí que você vai entrar nessa mensagem que eu vou ler agora aqui, E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observar a terra de Jericó. Foram, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e ali dormiram. E então deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens, filhos de Israel, para espiar a terra. Pelo que enviou então o rei de Jericó a Raabe, enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti,
e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Versículo 4 vai dizer: porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se fechado a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei se para onde aqueles homens se foram. Ela estava contando para eles, para os soldados, né? E depois, após eles, depressa, porque vós os alcançareis. Então ela falou: olha, foi para tal lugar, eles foram para lá, sigam eles. Porém ela, na verdade, os tinham feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram aqueles homens após os espias, pelo caminho do Jordão, até ao Vaus, e fechou-se a porta, e havendo saído os que iam após eles, e antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. Ou seja, então os soldados acreditaram na história dela e foram embora. Estou resumindo. Eles estavam lá em cima, escondidinhos. Já era tarde, eles iam aproveitar e dormir. Viram que os soldados foram embora, eles iam dormir. Mas antes que eles dormissem, ela subiu ao telhado para conversar com eles. Esse é o ponto. Amém, igreja? Versículo seguinte, número 9. E disse aos homens: bem sei, aí que entra o ponto, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ou seja, aquela cidade estava apavorada. Ela confessou, ela chegou a confessar que aquela cidade estava apavorada com a vinda deles, né? E aí versículo 10 vai dizer: porque temos ouvido do que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que os fizeste aos 2 reis dos amorreus, e a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Diga glórias a Deus. Olha aqui então, viu? Essa mulher, ela optou realmente em crer. Ela ouviu falar do poder de Deus e creu. Já a cidade estava apavorada, mas não tinha temor. Amém, igreja? E aí vamos ver a sequência aqui, ó, o versículo 12. Então ela vai e pede algo para eles. Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, ou seja, fiz um favor a vocês, né? Que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, e que dareis versículo 13, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Ou seja, ela está negociando com eles. Olha, eu sei que o Deus de vocês é um Deus vivo e poderoso, Ele faz qualquer coisa, porque Ele é Deus dos céus e da terra, e essa cidade está totalmente abalada pela notícia que vocês estão vindo para cá, e com medo de vocês tomarem essa cidade. Só que eu sei que o Deus de vocês deu esta terra a vocês. Então eu peço que vocês guardem o que eu fiz com vocês, a salvar a vida de vocês agora, e que vocês, ao entrar na cidade, salvem a minha vida e de minha família. É isso que, em resumo, ela pediu. Aí vamos ao versículo 14, que os homens de Deus então respondem para ela, os dois, né? Então aqueles homens responderam-lhe, dizendo: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não nos denunciardes a esse nosso negócio, ou seja, se não anunciar para o rei, né? Nós estamos aqui espiando. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Diga glórias a Deus. É o versículo 15 que eu queria falar para os irmãos aí, ó. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Então aí que veio, na hora que eu estava buscando essa mensagem, veio essa coisa do que o Espírito Santo tocou no meu coração. Ela morava em cima do muro, mas não ficou em cima do muro. Diga amém? E tem muito cristão que estão em cima do muro ainda, em respeito a uma situação adversa que acontece na sua vida. Então é a hora de descermos do muro. Amém ou não amém? E realmente mostrar a que Deus que nós servimos, quem nós servimos. E Raabe naquela hora se converteu.
Ela sabia do poder de ser Deus, ela teve convicção do poder de ser Deus. Mas quais foram os motivos que ela realmente levaram a ela a não denunciar aqueles dois? Que ela podia também optar: vou denunciar os dois, vou entregar eles, vou ficar famosa como alguém que livrou Jericó de um perigo iminente, porque eles foram enviados também para confirmarem o que estava ocorrendo internamente na cidade, né? E aí então eles voltam, depois de feito tudo isso, e avisam Josué: Josué, podemos entrar, porque eles estão apavorados com a nossa presença aqui, ó. E olha a fortaleza que é essa cidade, e eles estão apavorados. Então realmente Deus nos entregou Jericó, vamos avançar. E Josué então recebe as instruções de Deus de como acontecerá a invasão, que você deve saber, né? 7 dias marchando, enfim, né? Aí já tem que entrar numa outra mensagem e explicar sobre a queda das muralhas de Jericó. Não é esse o ponto. O ponto aqui é entender a questão de crer no Senhor Jesus, ser salvo aquele que crê e toda a sua casa. Amém? É uma ação com uma reação de Deus. Amém? Esse é o ponto para você entender essa mensagem aqui hoje. Você precisa ter uma ação de fé para poder Deus reagir à sua fé, porque o mundo espiritual também está te observando, está te acusando diante de Deus que você não tem a fé. Aí você precisa ter uma ação de fé para que Deus reaja à sua fé. Deus precisa saber disso. Deus já conhece o teu coração e sabe do que você é capaz. É você que precisa conhecer Deus melhor e saber do que Ele é capaz. Diga amém? Esse é o grande ponto dessa mensagem de libertação. Todas as vezes que vier algo que venha ao contrário daquilo que você anseia, daquilo que você vê como possível, porque Deus não age no possível. O possível Ele permite que os homens façam. Entenda isso, igreja, de uma vez por todas. Por isso que não tente entender como Deus vai agir na sua causa, porque cada vez que você tenta entender, você vai entrar num processo perigoso, num processo de desconfiança, de dúvida, porque a sua mente jamais alcançará o que Deus é capaz de fazer. Amém, igreja? O que tem que fazer um cristão verdadeiro? Simplesmente crer. Paulo e Silas jamais imaginavam de que maneira sairiam daquele cárcere, mas eles optaram em manter a fé viva, orando e louvando, orando e louvando, orando e louvando. Amém? E aí a conduta deles ao ficar aconteceu aquilo. Agora Raabe também, ela ouviu falar do poder daquele Deus de Israel, e o povo daquele Deus estava vindo em direção a ela. Todos estavam na casa dela. Ao invés dela ver aquilo como uma situação terrível, ou de oportunidade de fazer moral com o seu povo, não, ela optou em ficar do lado de Deus, o Deus que ela nunca tinha ouvido falar, nunca tinha conhecido, mas já tinha ouvido falar, e de ouvir falar nele ela teve temor a esse Deus. Amém, igreja? Então o que ela vai pedir para eles é que salvassem a ela e a família dela quando eles entrassem em Jericó. Diga amém? Então quais foram os motivos? Eu vou passar para vocês 3 motivos que essa mulher optou a sair da razão humana e entrar na espiritualidade e crer em algo que não via. Quais são os 3 motivos que levaram essa mulher? Primeiro é o raciocínio, né? Ela sabia perfeitamente a decadência que estava Jericó. Amém? Não tem pessoa melhor numa cidade para saber a decadência que está numa cidade, a não ser uma prostituta. Porque dentro do prostíbulo, principalmente naquela época, né? Hoje não é tanto, mas naquela época, autoridades de maior patente frequentavam aquelas casas. Homens que perante a sociedade eram homens respeitosos, que lá dentro da casa dela ela via perfeitamente quem eram eles. Então ela imaginava: meu Deus, ela não falava meu Deus, né? Ela falava assim: poxa vida, se as autoridades que nós respeitamos têm esse caráter tão baixo, estamos perdidos. Então ela sabia a decadência que vivia Jericó. Ela era uma autoridade para saber a decadência, assim como nós sabemos claramente, com a autoridade do Espírito Santo, que esse mundo só está indo de mal para pior. Amém ou não amém? Olha que comparação que o Espírito Santo trouxe na minha mente, irmãos. Eu até falei assim: eu vou pregar sobre isso, falar sobre... O Senhor poderia escrever a minha palavra, a palavra prostituta, o que teria mais? Pode pregar, com autoridade. Eu falei: amém, Senhor. Então Deus está mandando dizer claramente: se uma mulher que não tem conhecimento de um Deus vivo, mas ela teve um temor, e ela viu a decadência do povo dela, estava caminhando a cidade de Jericó, que aquilo não ia acabar bem mesmo, aquela decadência ia levar eles de mal a pior. Aí Deus me faz eu ver que este mundo está caminhando para o seu fim,
E que a Bíblia diz claramente, em 1 João capítulo 5, versículo 19, está escrito: o mundo, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no... Está escrito. Então nós temos o Espírito Santo testificando em nós. E nós estamos vendo aí o caos que está nesse mundo, amados. E a Bíblia Sagrada em Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim, eu vou ler para os irmãos aqui, ó. Então não há dúvida nenhuma sobre a sequência desse mundo. A Bíblia afirma que este mundo está caminhando para o seu fim, ó. A Bíblia está afirmando isso. Efésios capítulo 2 diz assim: ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe, o governador deste mundo, das potestades do ar, do espírito que agora opera, atua nos filhos da desobediência. Amém? Então está aí, ó. A Bíblia deixa muito claro, além de 2 Pedro capítulo 3, ela deixa esclarecido explicitamente que o mundo vai acabar. Capítulo 3, para quem não conhece, eu quero crer que todos que aqui estão conhecem, mas vamos dar oportunidade para os irmãos que estão aí na internet também ver que a Bíblia diz claramente, com todas as letras, que este mundo vai acabar, e se refere ao planeta Terra. Capítulo 3 de 2 Pedro, o versículo de número, deixa eu ver aonde aqui, para a gente não economizar tempo aqui, versículo número 10, diz assim: mas o dia do Senhor virá como um ladrão, de noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e todas as obras que nela há se queimarão. Olha aí, não há dúvida, né? Então, sabemos que, o versículo 11 vai dizer: havendo nós, sabemos de que há de perecer todas essas coisas, que pessoas convém que hajam em santidade e com trato de piedade. Amém, igreja? Então, viver em santo trato e piedade. Eu quero dizer o seguinte, amados, pelo Espírito de Deus aqui, ó, a Bíblia deixa muito claro, abertamente explícita, que o mundo está caminhando para o seu final, e que ele vai acabar um dia, vai ser de repente, num piscar de olhos, vai virar como quando ninguém imagina que vai acontecer, virar. Então, se aquela mulher sabia que Jericó estava decadente, nós sabemos muito mais por palavras de Deus. Ela supunha, né? Ela imaginava a decadência e que aquilo não ia acabar bem. Nós temos a certeza de que isso não vai acabar bem da forma que está esse mundo, porque a Bíblia deixa muito claro que Deus irou-se para esse mundo e que esse mundo, para ele, não tem mais valor nenhum, a não ser as almas que estão aqui dentro. Amém, igreja? Então está aí, ó. Ela tinha que ser rápida. A Raabe tinha que ser rápida de decidir se servia ao Deus de Israel pela fé, de ouvir falar, ou se continuava servindo a terra que ela estava, contaminada do jeito que ela estava, e entregava aqueles dois para os soldados. Ela decidiu na hora: não vou ficar com o Deus de Israel, porque eu vejo que aquele Deus é poderoso. Amém? Ela creu, ela teve temor ao Deus vivo, e ela não tinha o Espírito Santo. Diga para o irmão do lado: e nós temos. Amém, igreja? O segundo motivo que fez com que aquela mulher decidisse realmente servir o Deus de Israel, porque ela sabia que jamais, mesmo que ela entregasse aquele povo lá, vamos imaginar que ela não tivesse o discernimento de que Jericó seria invadida, ela teve um segundo motivo de optar por isso, que é justamente saber que nunca a tratariam com dignidade. Mesmo que ela fosse colocada numa posição de destaque, de honra na sociedade, jamais aquela sociedade aceitaria ela como uma mulher comum da sociedade. Ela tinha uma marca de prostituta e ia ficar como prostituta sempre. Já uma nova vida, um novo povo, uma nova caminhada com Deus, ela sabia que ela ia ser tratada com dignidade. Diga amém? Amém. Você acha que o mundo te ama? Você acha que o diabo quer alguma coisa com você? Ele quer te matar, ele quer te roubar, ele quer te destruir. Ele quer ver o fim da raça humana. Ele odeia a raça humana. Ele odeia tudo que é de Deus, igreja. E a raça humana é o alvo principal do inimigo. Então, por isso que Deus aconselha: não fazeis amizade com este mundo, porque o mundo inteiro jaz no maligno. Então, amados, é muito sério. E essa mulher teve a honra dela confirmada, porque depois eu vou mostrar na passagem bíblica que ela realmente recebeu honras. Mas eu vou dar um salto agora aqui para você confirmar que ela foi honrada. Ela sabia que na cidade dela jamais ela teria dignidade se ela ficasse com o povo de Jericó, né? Ela conhecia bem o caráter daqueles homens, então ela sabia que nunca ela ia ter dignidade. A dignidade dela estava totalmente derrotada.
Ela não teria nem mínima chance de ser um dia tratada com dignidade, mesmo na velhice dela. Ela sempre seria uma prostituta. Mas como tudo se faz novo na vida de um cristão, na vida dela também tudo se fez novo. E Deus honrou tanto essa mulher, você vai cair de costa agora, quando que Deus faz com que Jesus nasça na genealogia dela. Você acredita nisso? Abra Mateus capítulo de número 1. Olha o que Deus faz, amados. Jesus vem e está pertencente à genealogia de Raabe. Abra Mateus capítulo 1, quando o evangelho de Mateus é aberto justamente ele inicia com a genealogia, porque isso era um costume judaico, né? E no caso Mateus, ele escrevia para os judeus. E você vai observar no capítulo de número 1 de Mateus, que já começa com a genealogia de Jesus Cristo. Achou aí no teu livro? Amém? Vamos lá no versículo 5, depois de falar a geração de Jesus vem de... lê no versículo primeiro lá. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, que gerou a Judá e seus irmãos, e Judá gerou Tamar, e Pérez a Zerá, e Géres, e assim vai. Lá no versículo 5, falei, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Amém? E Boaz gerou de Rute a Obed, e assim vai. Então você percebe aí que a honra que Deus deu a ela, além de salvar a ela e a casa dela, ainda coloca ela numa posição de genealogia. Ela é citada no Novo Testamento, o nome dela. Amém? Agora você fala, o que tem a ver isso comigo? Tudo a ver. Há uma promessa de Deus para aqueles que creem em Jesus Cristo e que recebem a Ele como o único e suficiente Salvador. A promessa de serem recebidos na glória como filhos de Deus. Diga amém. Isso é importante para você, igreja? João capítulo 1, versículo 12. E todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Amém, igreja? Então tá, isso é importante? Então tome posse. O terceiro e último motivo para encerrar esse culto, dela ter optado em não entregar os 2 espias e ter crido nesse Deus de Israel, né? Ela creu no poder desse Deus. Esse foi o motivo, né? Os 3 motivos são esses. Ela sabia da decadência de Jericó, ela sabia que jamais seria tratada com dignidade, e ela creu no poder desse Deus de Israel. É tremendo, amados. Nós podemos ver isso claramente lá no versículo 8, voltando a Josué. Vamos juntos lá em nome de Jesus. Josué capítulo número 2, quando ela cita do versículo 8 ao versículo 11, ela cita justamente os feitos do Deus de Israel. Ela tem conhecimento, olha aqui, ó, quando ela cita aqui, ó, do versículo 11 ao 8 ao versículo 11. Todos encontraram? E antes que eles dormissem, subiu ela ao telhado, sobre o telhado, e disse aos 2 homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que em pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom, a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e ninguém há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, o vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Diga amém? Então tá aí, eu já tinha lido, mas fiz questão de ler de novo, para vocês verem que ela tinha convicção, tinha certeza do poder desse Deus, do que ela ouviu os feitos desse Deus vivo. E aí eu volto a concluir esse mistério, porque ela foi honrada. Vou pedir que você vá em Josué capítulo 6, para você só finalizar comigo aqui, ver que ela realmente foi honrada lá. O voto que ela fez com os 2 espias, eles honraram e cumpriram o voto, porque eles chegaram e contaram a Moisés, né? Essa passagem de versículo capítulo 6, já tinham conquistado, né? A muralha já caiu, já entraram, já tomaram tudo, e aí veja o que aconteceu. Josué, porém, versículo 22, vamos ler do 22 ao 25, capítulo 6. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, e tirai-la de lá, a mulher e tudo quanto tiver, como lhes tendes jurado.
Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e aos seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo, tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro que deram para o tesouro da casa do Senhor. Amém? Só até aí, só o versículo 25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, até o dia que foi escrito essa passagem, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Diga amém? Então está aí, ó. Qual que é a conclusão disso tudo, amados? Dessas duas passagens que nós lemos, do carcereiro e da prostituta Raabe. Nas duas situações, tanto dele, carcereiro, quanto da Raabe, houveram realmente atitudes por temor a Deus vivo. O carcereiro podia simplesmente, como eu disse, fechar as portas e dizer: fiquem presos aí. Ele optou então em fazer o que eu disse a vocês, o que está na palavra de Deus. E ali então ele se converte e a família dele toda é salva. Glórias a Deus. E Raabe então podia simplesmente denunciar aos soldados a presença daqueles espias, e jamais se ouvia falar de Raabe na Bíblia, né? Porque Deus agiria de outra maneira, mas ele cumpriria o propósito de invadir Jericó com o povo dele. Amém? Mas o que acontece? Ela optou em ficar do lado aparentemente mais fraco, porque aos olhos humanos não tinha condições nenhuma de Israel tomar Jericó, mas ela optou em ficar do lado mais fraco, porque é aí que entra então a fé, do que a palavra de Deus garante, lá que nós demos ao povo, que a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Diga amém? Então, está aí, ó. A palavra de Deus é fiel e verdadeira. O mundo não pode entender e nem conhecer o Espírito de Deus, porque não pode receber Ele e nem conhece a Ele. Mas nós que temos o Espírito Santo deveríamos estar agindo como tais, e muitas vezes somos enganados por Satanás. Ele nos traz situações, nos expõe diante de situações que nossa carne fica trêmula, abatida, mas você deve se lembrar o Deus que você serve e usar de palavras proféticas e determinar a glória de Deus sobre a tua vida, porque se você crer, você verá a glória de Deus. Só que é preciso crer, não ficar em cima do muro, crer e duvidar ao mesmo tempo, e isso é enganar a si mesmo, porque a fé, cada um que pode, além de Deus saber se a tua fé é verdadeira, é você, porque vai haver conflito interno, e aí você vai ter que então enfrentar esse conflito, que é da dúvida. Então é sim, sim ou não, não. Entenda esse mistério. E o tema dessa noite, para nós encerrarmos essa mensagem de libertação total, é: da fé vem a salvação. Amém, igreja? Então é da fé que vem a salvação, não tem outro meio. E essa fé é certeza e convicção. A dúvida não é fé. Amém, igreja? Então é da fé vem a salvação. Amém? E você pode entender a salvação com tudo que você está colocando aí na tua mente aí, ó. Esse problema que você está enfrentando, Deus pode salvar dele. Amém? Mas você tem fé? Quando Jesus foi procurado por aquele cego, ele disse: Senhor, cura-no, né? Ele falou: mas você crê que eu posso fazer isso? Ele falou: eu creio. Então, fique curado. Se você crê, é a tua fé. Amém, igreja? Então, dizer que crê é uma coisa, realmente crer é outra. É o exercício da fé. Que você então aprenda a orar e a cantar louvores em meio às adversidades. E isto mostrará a tua fé. Se você fizer o caminho contrário e começar: ai, ui, ei, sabe o que vai acontecer? O diabo vai falar: está vendo, Senhor? Depois fala que crê no Senhor. Bastou você me permitir fazer isso aqui, ó. Já aconteceu. Entendeu agora o mistério, igreja? Fé é certeza e convicção daquilo que eu espero e tenho plena convicção de que vai acontecer, mesmo que eu não veja. Aliás, isso é fé. O resto é religiosidade. Amém? Então aplauda o Senhor e vamos glorificar o nome dele. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Coloque-se em pé, igreja. A Bíblia Sagrada diz claramente que nós seremos salvos pela fé. É pela fé que seremos salvos. Então, é da fé que vem a salvação. Em nome de Jesus. Coloque sua mão no coração e peça para Deus que Ele derrame mais fé sobre a tua vida. Senhor, nosso Deus e Pai,
nós precisamos, Senhor, cada dia mais nos dispor a ouvir a Tua palavra. Pois só ouvir não adianta, porque muitos ouvem e não praticam, porque na verdade nada ouviram, continuam surdos espirituais. Mas aqueles que ouvem e praticam é porque deram ouvidos, escutaram a Tua palavra. Então, Pai, que esses filhos do Senhor que esta noite ouviram a Tua palavra e escutaram a Tua voz, possam exercer com ações de fé para agradar o Senhor e para que cause uma reação na situação que eles estão passando. Nós não nos referimos somente à salvação da eternidade, porque para isso Jesus já pagou um preço. Quando o Senhor fala em salvação, e vivendo nós ainda na terra, o Senhor está falando de livramentos, está falando de curas, o Senhor está falando de transformação, o Senhor está falando de coisas grandes e maravilhosas e ocultas que nós ainda nem sabemos. Mas basta nós crermos e tomarmos uma atitude de fé, para que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Deus, que Teus filhos que ouviram essa palavra, possam, Senhor, pelo Teu Espírito, testificar no coração de todos, e que todos ao saírem daqui, não só sejam ouvintes, mas que passam a exercer, que essa palavra plantada como semente, nessa terra boa que é o coração deles, venha ser regada pelo Teu Espírito, pela Tua unção, e no tempo devido venha dar o fruto, pelo qual o Senhor determinou, em nome de Jesus, e esse fruto permaneça para a Tua glória. Amém. Amém, igreja? Então, estenda suas mãos aos céus e diga ao Senhor: Senhor, eu recebo essa palavra, e creio no Teu poder, que eu tomo posse da Tua unção sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre tudo que eu tenho, em nome de Jesus. Diga amém. Estenda as mãos aqui para o altar e vamos abençoar essas causas aqui e vidas. Senhor Deus e Pai, já foi apresentado ao Senhor as intercessões das Tuas filhas quando aqui vieram à frente. Os Teus filhos estavam em oração e agora o que nós fazemos é te agradecer pelo que o Senhor já realizou, pois o Senhor já deu ordem aos Teus anjos a respeito de cada causa. E os Teus filhos, quando vierem aqui à frente, não vão buscar nada de volta, vão vir buscar a vitória que o Senhor entrega a cada um que creu em nome de Jesus. Para a Tua glória, Senhor, que eles te glorifiquem e te exaltem ao pegar o que colocaram aqui no altar, e o nome do Senhor seja glorificado pela fé de cada um, em nome de Jesus. Amém? Então, coloque tua mão sobre a cabeça e diga com autoridade: fala, todo o mal que estava oculto sobre a minha vida e em qualquer área da minha vida, mesmo que eu ainda não reconheça, mas Deus, com seus olhos de fogo, tem o poder de expulsar e queimar. Então eu declaro agora, no nome de Jesus, que todo mal saia e não volte mais, em nome de Jesus. Digam amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glorifique a Deus. Venha buscar a sua vitória, glorificando ao Senhor. Da fé, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica A Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica A Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica A Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica A Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí. É meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail. Eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim.
No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal, no caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo, uma semana após você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né, ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, 7ª semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da 2ª semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a 7ª semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Eu quero pedir que todos que pegaram a folha se coloquem em pé, em nome de Jesus. Eu quero pedir também que todos que não pegaram, intercedam por seus irmãos que vão estar iniciando uma campanha em nome de Jesus. Vamos falar com Deus então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós unimos a nossa fé, a nossa oração, em favor destas causas que estão sendo apresentadas ao Senhor em oração, por cada um dos meus irmãos, que hoje iniciam uma campanha de libertação, para o propósito que eles estão apresentando. Deus, é no nome de Jesus que eu declaro e profetizo, Senhor, a vitória. Que venha a tua glória sobre essa campanha, pois nesse momento eles estão orando e apresentando ao Senhor, tanto os presentes quanto os que estão na internet. Que o teu nome seja glorificado no testemunho que darão, porque aqueles que creem, como diz as tuas escrituras, verão a tua glória. E o Senhor jamais confunde aqueles que creem no Senhor. Então é para a tua glória que eu abençoo estas campanhas e declaro a glória do Senhor sobre a vitória que eles receberão em nome de Jesus. Digam, com toda convicção de fé, digam, Senhor Deus, eu estou em oração, apresentando a minha campanha, e creio no nome de Jesus que eu receberei a vitória.
Por isso que estou publicamente em pé e te glorificando e dando testemunho já, antes de receber a vitória, porque eu sei perfeitamente a quem estou entregando, e é do Senhor que virá essa vitória, em nome de Jesus. E eu darei testemunho, e o teu nome será glorificado, em nome de Jesus. Digam amém? Pode se assentar, preencha essa campanha e venham 7 semanas, como estão vindo esses outros irmãos que vão se colocar em pé agora. Eu peço que tanto os daqui presentes quanto da internet, que estão do 2º ao 7º dia, se coloquem em pé em nome de Jesus. Vamos fazer nossa oração a respeito dessa campanha do 2º ao 7º dia. Senhor Deus e Pai, aí estão os seus filhos que estão na tua presença, os quais farão uma oração uníssima, uma só voz, declarando a glória do Senhor sobre essa campanha. Receba a oração de todos, Pai, e o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Digam todos que estão em meio da campanha ou terminando, digam: Senhor Deus, mais uma vez estou diante da tua presença em nome de Jesus para dar testemunho da minha fé, pois eu sei perfeitamente a quem estou entregando desde o primeiro dia, a quem entreguei esta causa, e sei perfeitamente que receberei a minha vitória, a qual já tomei realmente posse, e darei testemunho, e o teu nome será glorificado nesse testemunho. É para a glória do teu nome que eu digo publicamente que minha vitória é certa em nome de Jesus. Digam amém? Que assim seja, o nome do Senhor seja glorificado nesta tua vitória em nome de Jesus. Podeis assentar-se e nós vamos para o final desse culto. Os que terminaram, não esqueça de depositar no vaso de oração a sua campanha, e os da internet de fazer aquilo que eu já orientei quando enviei o formulário, ou então volte a falar comigo que eu volto a orientá-lo em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a todos.